Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer um novo ensinamento da parte de Deus para os vossos corações. E não vou falar nada fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Glória a Deus. Como eu disse, mais um novo estudo, é porque nós já temos diversos estudos da Bíblia, da palavra de Deus, comentário. Os irmãos que têm nos seguido, continuam deixando aí o seu joinha, o seu like. Muito obrigado pelos novos inscritos que estão chegando aí no canal, que estão aí deixando o seu joinha. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda, dentro do estudo escatológico futurista, do qual muitos pregam e ensinam sobre a vinda futura, a segunda vinda futura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhem com nós esse raciocínio, essa palavra gloriosa da parte de Deus. Nós estamos no tempo do fim? Essa é uma pergunta. Glória a Deus. Mas vamos lá. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 24. Eu estou com a Bíblia, palavra-chave. Glória a Deus. Uma Bíblia muito boa, uma das melhores. Graças a Deus. Capítulo 24, do versículo de número 4 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu e disse: Cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Isso sempre teve, viu, irmão? Sempre teve e sempre terá. Olhai e não assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, sempre houve, sempre haverá. Haverá fome, peste, sempre teve e sempre terá. Terremotos, sempre teve e sempre terá. Em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vós hão de entregares para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados, e toda a gente por causa do meu nome. Jesus estava falando aos 12 discípulos. Eles iam ser odiados por causa do nome de Jesus e eles seriam entregues para ser atormentados. Muito bem, neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em toda a gente, então virá o fim. Como eu preguei, como eu ensinei, esse evangelho já foi pregado em todo o mundo, em testemunhas de todas as gentes. Então virá o fim, disse Jesus. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Muito bem, vamos continuar aqui. Que raciocínio maravilhoso.
sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, porque observe comigo, Jesus já veio, nasceu na manjedoura, um menino, cresceu entre nós, com 30 anos começou o seu ministério. Morreu na cruz do Calvário para remir Israel. Louvado seja Deus, porque Jesus veio para remir a casa de Israel. Louvado seja Deus, como está escrito. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Morreu. No terceiro dia ressuscitou. A palavra de Deus está fechada até aí. Morreu, ressuscitou. Se cumpriu. Glória a Deus, para a glória do Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E nós acabamos de ler esse texto maravilhoso sobre, louvado seja Deus, algumas situações que quando chegaria perto da vinda dele, iria acontecer. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós encontramos vários homens religiosos, doutores, na história que profetizaram a vinda dele. Marcaram datas para a vinda do Messias. E se a ressurreição dele ficou mais de 40 dias entre os discípulos vivos, andando para lá e para cá, se isso é uma vinda, você decide. Mas ele, depois de morto, ressuscitou e ficou mais de 40 dias no meio deles. Coisa tremenda. Continuando da promessa, no capítulo de número 11, capítulo 1, verso 11 de Atos, Jesus, ele chega aos discípulos antes de subir ao céu e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles tinham a promessa de receber o Espírito Santo, e isso se cumpriu na vida dos apóstolos. Mas no versículo 11 nós encontramos que Jesus, no versículo 10, ele sobe ao céu e some diante dos olhos de todos que estão vendo Jesus subir. Ele some entre as nuvens e aí aparece entre aqueles que estavam olhando para cima para ver Jesus subindo e sumindo nas nuvens. Aparece a eles dois varões de branco e diz assim: varões Galileu. Eu acho lindo essa palavra. A quem o anjo, louvado seja Deus, os dois anjos, os dois varões de branco falaram: aos galileus, ao povo da Galileia, varões galileus, esse mesmo que você está vendo subindo, esse mesmo Jesus que vocês vê subindo, ele há de vir, da mesma maneira que vocês ouviste ir. Coisa tremenda, louvado seja Deus. Se cumpriu também. Foram cheios do Espírito Santo e aguardaram a promessa. Oh, que coisa tremenda! Promessa da vinda. E a gente começa a entrar na história, irmãos, e a gente vamos observar que depois que Jesus subiu aos céus, depois do mártiro de todos os apóstolos, o último de todos eles também não está entre nós, João, louvado seja Deus. A gente observamos um texto no capítulo de número 24, observa aí, 24 não, é João 21. Olha aí, acompanha aí comigo, Evangelho de João 21, verso de número
21 ao 23. Vendo Pedro este quem? João, que estava deitado no peito de Jesus, disse-lhe para Jesus: e deste, o que será? Jesus lhe disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, nós estamos falando de vinda, Jesus está falando que ele ia vir. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgando-se esta conversa entre os irmãos, o título de que aquele discípulo não haveria de morrer, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Jesus não veio, não é, irmão? Ele não veio. Já faz 2000 anos e Jesus não veio arrebatar a igreja, a sua segunda vinda não aconteceu. Mas como Jesus disse que importa que ele fica vivo até que eu venha, que vinda é essa? Então João, o discípulo do amor, aquele que deitava no peito de Jesus, ele deve estar vivo por aí. Louvado seja Deus, porque Jesus não veio ainda, a segunda vinda não aconteceu ainda, como louvado seja Deus, muitos pregadores recentes, louvado seja Deus da nossa era, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu estudo sobre a segunda vinda, sobre os adventos também, sobre a segunda vinda dos adventistas, Dr. Rodrigo Silva, os presbiterianos também seguem a mesma linha de pensamento escatológico, louvado seja Deus, futurista, louvado seja Deus, Luciano Sabira, também prega sobre a vinda de Jesus, louvado seja Deus, mas tem que procurar João, porque João deve estar vivo por aí, louvado seja o nome santo do Senhor, e a gente, louvado seja Deus, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passará. E aonde está João então? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Alguns estudiosos, estudos teológicos sobre a vinda de Jesus, estudos futuristas, né? Louvado seja Deus, afirma que ele vem, que ele vai vir e todos os olhos vai ver, e enfim, e os anjos, 4 anjos vai arrebatar o seu povo. Coisa tremenda. É um estudo maravilhoso, mas precisa ter uma compreensão. Para quem foi que Jesus escreveu tudo isso? A quem Jesus falou essas coisas? Jesus estava revelando tudo isso aos judeus, tudo isso ao seu povo, graças a Deus. Padres da teologia católica também comentam, mas eu quero falar aqui de 2 pessoas da história. Guilherme Miller falou 3 vezes, marcou a data, o ano de 1843, que Jesus viria, segundo os estudos escatológicos, louvados das 70 semanas de Daniel. E ele começa a fazer lá o seu estudo, na sua época, em 1943, e colocou o dia e colocou o ano 1943, Jesus vai vir. Passou o ano 1843, Jesus não veio, aí ele renovou a profecia dizendo que Jesus ia vir no próximo ano.
1844. E 2 vezes e não conseguiu. As 3 vezes que ele colocou a data e o ano, ele errou e Jesus não veio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, louvado seja Deus, Charles Tazel Russell, em 1914, também falou várias vezes sobre a vinda dele. E todas elas ele errou. O fundador da seita Testemunho de Jeová, né? Charles Tazel Russell, louvado seja o nome santo do Senhor, errou também sobre a vinda de Jesus. Mas eu quero que o irmão aí me acompanhe comigo, vamos estudar junto, louvado seja o nome santo do Senhor, porque tudo é para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas agora eu quero dizer, se algumas pessoas não pode acontecer nada no planeta, nas nações, louvado seja Deus, que eles já falam, o Apocalipse está chegando, Jesus está voltando, louvado seja Deus. Mas, irmãos, observe, quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquele ataque daquele avião, o pastor aí, louvado seja Deus, das Assembleias de Deus, louvado seja Deus, ele disse que o Apocalipse estava começando. E tudo acabou, apaziguou, e o Apocalipse não veio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então, há tantas razões, e as pessoas, elas querem afirmar, sendo que, aleluia, se a Bíblia não afirma, não podemos marcar data e não podemos afirmar coisíssima nenhuma. Precisamos entender, louvado seja Deus, para quem Jesus escreveu, para que povo que Jesus estava falando, enfim. E aí vamos poder entender que a palavra do Senhor, o canon já foi fechado. Não tem como eu colocar uma profecia para completar as Escrituras. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Preste atenção, quantas pessoas que Jesus está vindo para elas, estão subindo aos céus todos os dias. Aleluia. Então vocês observam, alguém começa a dizer, agora a terra vai acabar. Agora mais uma catástrofe é o Apocalipse. Mas observe comigo, Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então está aí uma palavra que você deveria meditar. Louvado seja Deus, e deixa de terrorismo. Tudo isso que eu li aqui, guerra, terremotos em vários lugares, rumores de guerra, tudo isso já há muito tempo existe. Louvado seja Deus. A terra partindo, a terra rachando, isso já há muito tempo, isso vem acontecendo no planeta. Então está aqui, uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos para capítulo 5 de Eclesiastes, olha aí que está escrito aí. Capítulo 5, verso 15. Como saiu do ventre de sua mãe. Está entendendo aí, varão? Você saiu de lá nu, não foi? Assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar contigo. Então, se uma geração vai e a outra vem, quantas gerações já foram? Louvados, quantos já subiram aos céus? Louvado seja Deus,
Eu vou provar isso nas Escrituras. Muito bem, vamos lá. Capítulo 14 agora. Capítulo 12 de Eclesiastes, verso de número 7. Olha aí. E o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, estou falando do homem. O homem não é pó. Então, tá aí. Vai voltar para o pó. Mas o espírito que Deus colocou no corpo vai voltar para Deus. Então, quantos que o Senhor já está vindo para ele, eles estão sendo recolhidos da terra. Porque chegou o tempo, chegou a hora, irmão, você vai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como disse a palavra, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venha os dias maus. Então, a vinda de Jesus, ela está acontecendo para várias pessoas. Várias pessoas estão indo, estão partindo dessa terra. A terra, a carne para nada presta, senão para ser louvado seja Deus, perecer na terra, no pó da terra. Glória a Deus. Mas vamos continuar a palavra do Senhor. Salmos, vamos para Salmos agora, né? Louvado seja Deus. 46. Salmo de número 46, 3 e 4. Olha aí. Não confiei nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam para a terra. Aquele mesmo dia perecerá os seus pensamentos, os seus planos. Então, nós somos pó. E não adianta acumular riquezas, acumular bens, propriedades, porque para onde vais, não há, louvado seja o nome santo do Senhor, como você levar carro, mansão, para onde você vai, você não vai levar isso. Isso é tudo daqui, é da terra e fica na terra. Mas o Espírito que Deus colocou em nós, ele volta para Deus, porque Deus que deu e ele volta para Deus que o deu. Amém? Que Deus continua nos abençoando. Olha que texto maravilhoso, que texto glorioso. Louvado seja Deus, é este da palavra do Senhor. Que coisa tremenda, né? Quem diz que a terra permanece para sempre? Os que se vão são as nações, né? Morreram e se vão, nascem outros e ficam no lugar, mas a terra continua da mesma forma. Mas o julgamento para todos os injustos e todos os maus, louvado seja Deus. Quando será? Que dia vai ser? Que ano? Que data? Só Deus sabe. O dia que ele terá juízo sobre a terra ou sobre a humanidade. Então, meu querido, descanse em Cristo, vive em Cristo, tenha paz em Cristo, louvado seja Deus, seja feliz em Cristo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, meu querido, louvado, tenha paz consigo mesmo, tenha paz com a sua família, tenha paz com os seus parentes, enfim, pregue, ensine o ensinamento de Jesus. Louvado seja Deus, e você será bem-sucedido, bem-aventurado, louvado seja Deus, nessa terra,
porque estamos vivendo em Cristo. Disse Paulo: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vale a pena você fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu disse. Eles pregam, ensinam a escatologia futurística, mas Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, já há mais de 2000 anos, esse fato aconteceu na cruz do Calvário e ele trouxe para nós a vitória, louvado seja Deus, sobre a morte, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre, aleluia, os agrilhões da morte, que era o pecado, foi eliminado, sobre a morte, louvado, somos livres, estamos reinando, aleluia, em Cristo, louvado seja Deus. Então, agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a em Cristo Jesus, crendo que os meus dias, louvado seja Deus, na terra, serão abençoados porque eu vivo em Cristo. Ainda que alguém venha me odiar por causa de Cristo, mas a minha vida é em Cristo. Tudo é em Cristo. Para a glória de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Meu querido, Deus abençoa a sua vida. Vale a pena você refletir tudo isso que nós falamos. Deus abençoa, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.